Olá, bem-vindos de novo ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a primeira aula da unidade 10, uma introdução a esta unidade, na qual nós veremos as orações sem verbo, que estão nas seguintes páginas da gramática de Futato, e também a introdução aos verbos no hebraico, que nós vemos nas seguintes páginas também da gramática de Futato. Por favor, leiam essas páginas, são poucas páginas. Antes de começar a estudar os verbos no hebraico, vamos dar uma revisão aos verbos no português. O verbo no português indica 6 coisas diferentes. A primeira coisa é uma pessoa. Em outras palavras, uma pessoa gramatical. É quem realiza a ação. Por exemplo, eu cantava no chuveiro. O verbo cantava está na primeira pessoa. Nós podemos até omitir o pronome pessoal da primeira pessoa e a frase continuará tendo o mesmo sentido, porque cantava é o verbo da primeira pessoa, tá bom? Continuando. Uma outra característica do verbo no português é o número. Pode ser singular ou plural. Em outras palavras, quando eu digo nós cantávamos debaixo da chuva, o verbo cantávamos é um verbo no plural. Continua sendo na primeira pessoa, mas agora o verbo também é um verbo plural e não um verbo singular, como eu cantava no chuveiro. O verbo no português também indica tempo, em relação a quando se fala. Por exemplo, eles cantaram no Natal. O tempo deste verbo é o pretérito perfeito, significa que é uma ação no passado, em relação a quando se fala. Então, se eu estou falando agora, neste momento, e digo eles cantaram no Natal, o verbo cantaram indica que a ação de cantar foi feita no passado. Então este verbo é um pretérito perfeito. Eles cantaram no Natal continua também sendo um verbo plural e é um verbo da terceira pessoa. Então, terceira pessoa do plural, eles cantaram no Natal. Tá bom? Pessoa, número, tempo. Uma outra característica do verbo também é o modo. E eu quero dizer com a palavra modo como o fato é realizado. Por exemplo, meninos, cantem para nós. O modo deste verbo é o modo imperativo. Nós temos também o modo indicativo, que é o que nós já vimos, e temos também o modo subjuntivo. Tá bom? A quinta característica do verbo no português é a característica de voz. A voz mostra a relação entre o verbo e o sujeito. Por exemplo, hinos foram cantados. A voz do verbo cantar, nesta frase, é passiva. Nas outras frases que nós vimos, a voz era ativa. Existe também a voz reflexiva no português. E essa característica, então, mostra qual que é a relação entre o verbo e o sujeito. O sujeito está fazendo a ação ou está recebendo a ação. Tá bom? A última característica do verbo no português é o aspecto. O aspecto mostra que tipo de ação está sendo feita pelo verbo. Então, pode ser uma ação aumentativa, conclusiva, iterativa ou diminutiva, como por exemplo, o peixe mordiscou a isca. Ao adicionar o sufixo aqui, mordiscou a isca, o verbo morder vira um verbo diminutivo. O aspecto dele é diminutivo. É uma pequena mordida e não uma grande mordida, tá bom? Essas então são as 6 características do verbo no português, e nós veremos que o hebraico também tem essas 6 características e uma a mais. Mas por enquanto é só isso, e vamos continuar para a aula de vocabulário. Shalom!